E também, pois é, que depois eu vou disponibilizar para vocês, se quiserem ver novamente. Obrigada. Começando aqui, então, eu quero trazer para vocês esses conceitos aqui de formar aldeias, né? O criar vínculos e fazer parte de comunidades, isso fortalece o sentimento de pertencimento e as pesquisas já mostram que isso promove benefícios à saúde mesmo, né? Então, hoje se fala o conceito de saúde social, que é também não só pensar na saúde física e na saúde mental, mas a saúde social é a qualidade das relações e como que você cuida delas, né? Então, eu trouxe aqui a fala do Christian Dunker. Adoentadas, as pessoas não se encontram em nenhum lugar, não conseguem estar. E essa é uma definição possível de saúde mental. Não é o mal-estar nem o bem-estar, mas é a capacidade de estar e de pertencer. E de estar presente, né? Porque hoje a gente também tem uma sociedade que está hiperconectada e muitas vezes você está, mas não está presente, né? Então, também o estar de corpo e alma, né? E mesmo conectadas virtualmente, muitas pessoas se sentem incapazes de criar vínculos e se veem inadequadas para pertencer a uma comunidade. Então, essa sensação de inadequação que muitas pessoas se sentem, e elas não encontram os pares nem na própria vizinhança. Então, quando você mora principalmente em cidades grandes, né, que você não conhece nem o seu vizinho de porta. Eu moro num bairro pequeno, em que existe esse pertencimento de comunidade, e eu tenho uma experiência de trabalhar numa ONG aqui do meu bairro, e isso também eu trago para a Ciranda os aprendizados, então eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas continuando aqui essas palavras, né, agora eu trago a fala da Ediane Ribeiro. Se a minha identidade virtual começa a se distanciar muito da minha identidade real, eu vou ficar amedrontada com a intimidade. E intimidade exige coragem para estar vulnerável diante do outro. Então, vocês já são corajosas por estarem aqui numa conversa com estranhas, né? E mostrar um pouco dessa vulnerabilidade. E o resultado é um quadro mundial crescente e preocupante de solidão. De acordo com a OMS, uma em cada 6 pessoas no mundo ela é afetada pela solidão. E isso é muito triste, né? E sendo que nós estamos dentro de cidades dentro de bairros, e mesmo assim as pessoas se sentem sozinhas. Dentro de famílias. Tendo famílias, exatamente. Mesmo assim, ainda existe esse quadro alarmante de solidão que a OMS está tratando hoje em dia, com esses dados, mostrando que isso afeta a saúde física e a saúde mental delas, né? Então, esse cenário traz impactos na saúde, no bem-estar, como maior probabilidade de desenvolvimento de depressão, risco de AVC, doença cardíaca, diabetes e declínio cognitivo também. Então, as iniciativas de conexão social são capazes de diminuir o risco de problemas de saúde e promover essa saúde mental. E essa palavra conexão social, para mim, é muito o que diz a respeito de criar uma comunidade, como essa que a gente estava falando da Revigora e agora da Ciranda. Ciranda. Então, quando a gente aceita o nosso desamparo, é que a gente se ampara e ampara os outros também. Então, quando eu reconheço em mim que eu tenho problemas, que eu tenho sintomas e que eu preciso curar esses sintomas, eu posso me amparar e eu posso também ajudar os outros. Aceite ou proponha convites para os encontros, sem pensar como é que eu crio uma comunidade. Outro exercício bem desafiador é, quando for conversar com qualquer pessoa, escute-a pelo menos por 1 minuto sem falar nada. Escutar também é pertencer. E no final, uma comunidade é feita de pequenos encontros. Então a ciranda é sobre falar, mas é sobre escutar também. E nessa medida a gente vai conseguindo ajudar umas às outras nos nossos sintomas. Temos que reduzir a extensão da produtividade da nossa vida e aumentar a extensão daquilo que a gente chama de cultura. Então, é a leitura, é o acostumamento da vida, o acostamento da vida, a memória, a biografia, a dança, a arte, tudo aquilo que hoje a sociedade diz que é meio inútil, mas senão você não tem uma comunidade. Então, a comunidade é cultura,
A gente cria cultura a partir da comunidade também. E hoje a gente vive uma sociedade que é muito utilitária, né? Então, para que isso serve, né? Quando que a cultura não necessariamente tem uma utilidade, mas ela é a base da nossa vida. A dança, a arte, a biografia. É por isso que Ciranda, eu também vou me pautar muito nisso, na literatura, na música, porque são nossas formas de viver, né? É como a gente traduz a nossa humanidade. E outra fala aqui da Ediane, eu tenho defendido a recuperação de pequenas aldeias emocionais, de pessoas começarem a se encontrar na vizinhança, em família, em pequenas comunidades de troca de afeto, de propósitos em comum, de suporte e de redes de celebração. Eu gostei demais dessa palavra, aldeias emocionais, né? Ela é muito bonita, né, Marina? Aldeias emocionais. Aldeias emocionais. É bem isso aí que eu quero trazer a Ciranda como uma aldeia emocional, né? Então, eu trouxe esse nome Ciranda justamente para dar essa ideia de estarmos em roda nessa fogueira virtual, né? E o subtítulo Cuidar de quem cuida, porque como é para mulheres, e mulheres cuidam muito umas das outras e da família e dos outros, e quem cuida delas? Muitas vezes elas não têm nem tempo para cuidar de si. Então, para isso também que Ciranda nasceu, com essa proposta de ser uma comunidade de mulheres potentes que realiza encontros online semanais para conversas profundas sobre os desafios da vida e como que a gente vai fazer isso? Usando ferramentas da psicanálise, da arte, para a gente amplificar conversas, através de filmes, livros, e a nossa principal ferramenta vai ser a fala, porque a psicanálise fala que a cura é pela fala, né? E eu sou a sua facilitadora, eu sou psicanalista, sou comunicóloga, eu trabalho há mais de 20 anos com marketing digital, e me especializei nos últimos anos numa área do marketing focada em estratégias para comunidades. E o que me move é a escutativa atenta, a fim de ajudar as pessoas, essas mulheres, a compreender o seu caminho e a construir uma vida autêntica. O que eu entendo por essa palavra autêntica que está tão na moda, né? É fazer com a sua cara, do seu jeito. E como que eu entrego o valor? Através das consultas individuais e agora com a Ciranda para a gente ter um grupo de mulheres no online. Eu falei um pouquinho sobre esse grupo de mulheres que eu estou aqui trabalhando na ONG, aqui no meu bairro, né? Então, eu vejo isso acontecer presencialmente e semanalmente nesse grupo de mulheres, o quanto de mudanças a gente consegue conquistar, elas conseguem conquistar no âmbito pessoal, familiar, profissional, e eu também facilito um grupo de homens, e para mim isso é muito interessante trabalhar com homens também, para que eu possa, não só como terapeuta, trabalhar o ânimos e a ânima, né, trabalhar o masculino e o feminino, mas porque nós estamos vendo aí casos de feminicídio tão horrorosos que a gente precisa trazer a conversa para os homens, né? A gente não pode afastá-los, a gente precisa trazer eles para cada vez mais perto. Então, essa experiência de facilitar grupos de homem também, para mim, está sendo muito, muito interessante, sabe? Continuando aqui, então, um pouquinho mais... quais são os diferenciais, né? O formato online, num dia fixo, que vai ser combinado, a plataforma de comunidade, que ela vai expandir o conteúdo. Então, depois eu vou mostrar para vocês como ficou a plataforma, ficou bem bonita, depois eu vou mostrar. E essa força do grupo que a gente está falando aqui, né? Mulheres que passam pelos mesmos desafios, elas podem se ajudar e complementar o seu repertório, né? E eu criei a Ciranda para proporcionar essa experiência acolhedora que vai acompanhar mulheres ao longo dessas diversas fases das suas vidas. E se eu desejo que você encontre o seu jeito de estar no mundo, a Ciranda também tinha que ter a minha cara, né? Então é por isso que quando vocês veem lá o Instagram, a Ciranda é poética, ela tem ilustração, para falar de temas densos. Então a gente precisa trazer poesia para o nosso dia a dia, mesmo que seja para tratar de assuntos mais pesados, né?
Então, a proposta de formato é encontros semanais online em dias fixos, com 1h30 de duração. Cada encontro ele tem um tema que é um fio condutor, que inicia as conversas, mas a sessão acontece também a partir das demandas que as participantes trazem. Então, muitas vezes, eu tenho um tema proposto, mas esse tema ele vai puxando para um outro tema. E tudo bem, porque faz parte da magia do grupo, né? Então, todas as participantes, elas ajudam a costurar, a tecer essa sessão. Até mesmo as que, naquele dia, elas decidem ser somente escuta, sem falar. E a sessão termina, mas os assuntos, eles continuam a reverberar na nossa comunidade. Então, através dos assuntos que são tratados, a gente vai trazendo sugestão de filmes, poesia, livros, música, né? E assim a gente vai aumentando o nosso repertório. Mas o que a gente vai tratar de temas? Os temas que são muito importantes para nós, mulheres. Então, lógico que pintam temas como baixa autoestima, síndrome da impostora, questões de relacionamento, sintomas, questões sobre o trabalho. Então, tudo isso é apenas um apanhado geral, além daquilo que vocês me falaram na pesquisa que eu mandei, né? Então, a gente tem muita coisa para conversar. Então, como eu falei, as ferramentas vai ser a psicanálise, que é uma grande investigação, psicanálise é um método terapêutico, que é uma grande investigação sobre nós, com escuta e com fala. Então, a outra ferramenta é o próprio grupo, e também vocês vão ter 2 cadernos, um que vocês vão escrever e outro que vocês vão desenhar. Isso vai ser muito, muito bacana. E aí não importa a técnica, tá? É simplesmente soltar a mão. E de ferramentas, a gente tem o Clubs, que é a ferramenta de comunidades, e o Google Meet, que é aqui onde estamos agora, né? E será que é para você? Se você se comprometer com um horário na semana que seja somente seu, sem interrupções, ele é para você. A gente estava falando um pouco, né, Marina, sobre como que as mulheres têm um compromisso e muitas vezes elas fogem. Ela abre mão, né? Ela abre mão em função do outro. Do outro, e é sempre em função do outro, de não se priorizar, e aí tem que ser um exercício de prioridade a si. Né? Exatamente, de se comprometer. Nessa hora, você é a sua prioridade. Se você não for a sua prioridade nessa hora, como é que você vai ajudar os outros, se você não se ajuda? Essa consciência, né, que você precisa se abastecer para poder ajudar o outro, né? E que muitas vezes é onde se perde, né? Porque aí começa a adoecer e a condição do cuidado reduz. Né? Totalmente. Então, é preciso que esteja disposta a remexer nas gavetas da sua mente e do coração e começar a arrumar aquilo que não está legal. E se você topa também colaborar para o crescimento do grupo, falando e ouvindo com muita empatia e não julgamento. Não julgamento.